pessoal, que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Os que Esperam no Senhor. O objetivo deste canal é que você seja edificado pela palavra do Senhor. Que essa palavra alcance o seu coração de uma forma especial. Se inscreva no canal, deixe seu like para que possamos continuar trazendo outros vídeos aqui. Deus abençoe. Queridos irmãos, o tema é tipos de liderança, não é? Eu agradeço aí esse material que é preparado e que nos ajuda muito. Algumas orientações, pois os irmãos aqui não precisam ser ensinados. Tem até pessoas aqui com certeza com muito mais tempo na obra do que eu tenho até de vida. Mas, como instrumento de Deus, quero apenas trazer algumas motivações para nós esta noite. Há uma pergunta aí, e essa pergunta nós devemos, às vezes, parar para fazer. Como alguém se torna líder? Isso se nós cremos que as pessoas se tornam. Porque pode ser que alguém acredite que os líderes, eles já nascem líderes. É possível que alguém já tenha algo de liderança nato, dentro mesmo da sua personalidade. Também é possível que alguém adquira a liderança através de estudo, de formação, de cursos. E é possível que pessoas combinem essas duas coisas. Tenha algo dentro de si já formado e maximiza com os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. E também podemos falar de um quarto grupo que possivelmente não tem nada de liderança. Nem aptidão nata e nem aptidões adquiridas. Então nós que estamos aqui servindo a Jesus, podemos fazer uma introspectiva e uma retrospectiva análise para pensar se estamos aqui porque adquirimos habilidades ou se o Senhor nos deu essas habilidades. Quando nós lemos as Escrituras, nós observamos que os líderes chamados por Deus, geralmente Deus dá a eles já algo. Um exemplo foi o profeta Jeremias, que Deus disse que antes mesmo que ele fosse formado, antes que ele fosse um embrião, ele já era consagrado para o ministério profético. Sim ou não? A mesma coisa João Batista, quando o anjo revelou ao seu pai, dentro do templo, que João iria nascer, já havia ali na profecia Deus mostrando um ministério profético na vida de João Batista. E poderíamos citar tantos outros exemplos, não é? Mas Deus, ele nos deu muitas ferramentas que podem também nos auxiliar. Então, ainda que alguém diga que Deus falou consigo, com sua mãe, com seu pai, e preparou uma carreira de serviço na casa do Senhor, nada impede que a gente busque aperfeiçoamento, busque melhoria. Às vezes, quem mais precisa é quem menos busca, né? Sei lá, Dalp já teve 4 aqui na área, eu já lidero há 50 anos, eu aprendi na prática. Então, um líder que pensa assim, ele está em maus caminhos, porque todos nós precisamos melhorar, precisamos ser aperfeiçoados, ainda que estejamos fazendo um bom trabalho, mas nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, não é? Deus dá dons à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus não dá dons a gente no sentido de nos colocar num patamar espiritual, num status mais elevado dentro do corpo de Cristo. De maneira alguma, nós nos completamos uns aos outros com os dons que Deus nos deu e a maneira, o método que ele usa de escolha dos dons, Paulo revela na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, dizendo que um e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, não há explicação. Por que aquele irmão Deus usa assim e Deus usa de outro jeito? Por que aquela irmã parece que é mais usada por Deus do que eu? Não adianta querer perscrutar esses caminhos insondáveis de Deus, porque quem reparte as medidas é o Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Esse é o requisito, é a vontade dele. Se ele fosse olhar para nós, com algumas músicas até que a gente canta, que Deus olhou para a gente, viu o nosso cheirinho, viu o jeitinho que a gente é e gostou, irmãos, se ele fosse olhar e depender do que a gente tem para apresentá-lo, pode ficar certo, que nem eu começar de mim, eu não estava dando essa palestra aqui, e não tinha quase ninguém aqui dentro, não é? Porque Isaías disse que ele olha para as nossas melhores obras, as obras justas, e compara a pano de chão velho e esfarrapado. Então, ninguém pode dizer, eu estou aqui porque Deus olhou para mim lá do céu e se enamorou das minhas habilidades
e disse, é você que eu quero. Não, de maneira alguma. Nós estamos aqui tão somente pela graça de Deus. E esta graça nos aperfeiçoa, nos molda, nos melhora, não é? Apesar dos pesares, apesar do nosso temperamento, das nossas personalidades, por vezes também do nosso caráter, que ele vai lapidando, ele vai tratando, porque Deus, ele conhece quem ele chama, e quando ele chama, ele se responsabiliza, mas ele se responsabiliza não é passando a mão e dizendo, ele é assim mesmo. Não, ele chama a gente e vai lapidando a gente. E nós podemos ver que ele lapidou Pedro, lapidou o caráter e lapidou até o temperamento de Pedro, não é? Porque um homem que era colérico escreve mais na frente a sua carta, dizendo aos irmãos, irmãos, quando alguém perguntar a vocês o motivo da vossa esperança, procure explicar com mansidão. E se tivesse algum crente que tivesse nessa época da internet hoje em dia, ia pegar um vídeo de Pedro lá no Getsemane e jogar nas redes assembleianas de marketing e dizer, olha aí quem está mandando o povo ser manso, olha como ele fez lá atrás. Não é? Mas é porque ali era outro Pedro, sim ou não? Ali era outro Pedro, Deus transforma, Deus muda, e Ele conhece a gente, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe as nossas dificuldades, a gente não precisa ficar elencando, porque Ele conhece. Quando Ele chamou Moisés, Moisés, eu quero lhe usar para ser profeta, você vai ser porta-voz, e Moisés disse, esse cargo não combina comigo, porque se tem uma coisa que eu não tenho boa, é voz. Então como é que eu vou ser um porta-voz, Deus? Eu tenho um tipo de deficiência na fala, e Deus disse, eu sei. Quem é que criou o cego? Quem é que criou o surdo? Quem criou o mudo? Quem criou o gago, o deficiente? Sou eu, Moisés. E Moisés disse, Deus, mas tem Arão. Arão tem habilidades humanas melhores. Eu sei, eu vou usar ele também. Mas quando eu quiser falar, eu falo contigo. E tu dá o recado a ele. Deus inverteu a ordem. Porque numa ótica humana, era melhor Deus falar com Arão e Arão repassar para Moisés. Mas Deus pegou o que tinha a limitação e disse, você é que vai ser o porta-voz, não é? O limitado, o falho, o pequeno, o frágil, sendo o porta-voz do eterno, do infinito, do perfeito, porque Deus é assim. Então, a nossa liderança, eu creio que ela é constituída de algo que Deus nos confiou, mas isso não impede que a gente busque ferramentas para melhorar. Essa ferramenta do encontro de líderes é uma delas, tá bem, irmãos? Então, nós sabemos que essa liderança é algo espiritual, e sabendo que é algo espiritual, mas que é usado num campo recheado de humanidades, e dentro da esfera dos relacionamentos interpessoais, porque ninguém lidera de si para si, está aí em negrito, em vermelho, que a maneira como um líder se relaciona com os seus liderados revela muito da sua personalidade, da sua identidade, da sua pessoa. Então, quando Deus nos confia um trabalho que vai ser exercido com outras pessoas, a maneira como nós estamos exercendo esse trabalho fala um pouco de como a gente é. Aquelas porções de nós que só Deus conhece, mas terminam sendo evidenciadas com as nossas atitudes, nossos posicionamentos, a maneira como a gente trabalha, como a gente fala, como a gente se comporta, as nossas ideologias, as nossas convicções, os pensamentos que estão cristalizados, enraizados no âmago do nosso ser, a gente não consegue guardar isso, às vezes até de maneira involuntária, a gente vai demonstrando. E revela parte da nossa personalidade, revela também parte do nosso caráter. Então nós precisamos, como pessoas que estão à frente de um trabalho, servindo de referência, servindo de ícone, servindo de um ponto de apoio para outros que ainda estão dando os seus primeiros passos, nós precisamos pedir graça de Deus, irmãos, para mantermos-nos naquilo que Ele nos constituiu como referência, sobretudo na maneira como nos relacionamos, né? Então, quando nós falamos de liderança, é importante chamar a atenção que não existe aí uma fórmula mágica, uma receita pronta. Nada contra um livro que diga assim, 10 passos para uma liderança, bem-sucedida, né? 3 segredos de uma liderança eficaz. Isso são títulos de marketing para vender, porque chama a atenção, não é? Você diz, 3 passos, então se eu fizer os 3, vai dar tudo certo lá na congregação. Então, não existe, porque cada cabeça, diz o ditado, é um mundo, cada congregação tem uma característica, dentro da congregação, cada departamento tem uma característica. Então, às vezes, a fórmula mágica que deu certo comigo não vai dar certo com você, não é? Então, nada contra cursos, aulas, livros que se propõem a uma fórmula perfeita, mas é só ter cuidado para não se decepcionar, porque você pode aplicar todos aqueles passos e, de repente, perceber que não saiu do mesmo jeito. Isso acontece até com a receita de comida que você pegará na internet, vê a foto, a coisa mais linda. Um caldo de camarão, de 4 queijos, não sei de quê, que você segue tudo direitinho, mas quando sai, era melhor abrir a lata de sardinha mesmo, jogar o molho, misturar com o cuscuz que ia dar tudo certo, né? Então, toda receita, ela tem o seu risco.
principalmente de quem está manuseando ela, porque às vezes a gente culpa quem propôs a receita, mas às vezes foi você que não manuseou direito, não é? Então eu não quero dizer aqui que existe uma receita perfeita. Existe a palavra de Deus, esta sim inerrante, aqui tem princípios sim perfeitos, e que se a gente utilizar, dá certo. Dá certo. E a gente pode utilizar outras ferramentas para se inspirar, para enriquecer a nossa formação como líderes, mas não se decepcione se você pegou essa receita lá, um PowerPoint, alguma coisa na internet, um podcast, né, que está muito na moda, e de repente não funcionou. Por quê? Quem está trabalhando nesse processo é o oleiro. E a principal pessoa que ele está interessado em lapidar é você e eu, não é? A gente que é líder costuma pegar aquele grupo que Deus nos confiou e estabelecer para eles um padrão de melhora, de aperfeiçoamento. Mas, na verdade, quem mais é aperfeiçoado, quem mais é lapidado, quem é mais tratado, é quem está conduzindo o grupo. Até porque Deus não trabalha com contradição de uma pessoa que tem uma vida toda atrapalhada se propor a ser um elemento de condução. Deus entende as nossas limitações, as nossas dificuldades, sim. Mas isso não significa que ele também pega qualquer pessoa de qualquer jeito para conduzir o seu povo. De maneira alguma, não há base bíblica para isso. Então, quando a gente está fazendo um trabalho e de repente aquele trabalho nos faz sofrer e aparentemente não há prosperidade, aparentemente não há sucesso, se você, nesse sofrimento, já está chorando nos pés de Jesus e pedindo misericórdia, já está dando certo. Porque o principal Deus já conseguiu, foi fazer você se humilhar. Então, às vezes, você assume o trabalho na igreja, não é? O dia de boas-vindas, alguém vem com um tapete, vem com um buquê. O dia das boas-vindas, o dia da posse é muito bom. É muito bom. Não é isso? Geralmente é. Tem posses que não são assim, como a de Eliseu, que assim que pegou a capa, já tinha água de Jericó para ele curar. Mas geralmente o primeiro dia, a recepção, tem um jogral, aquela coisa toda, não é? Primeiro dia, mas depois começa a vir, mas Deus, tu não me chamaste para me estar em lugar de honra, eu não sou o filho do rei, eu não sou a princesa de Jeová, porque tudo isso, Deus está lhe moldando nesse processo, tratando com a sua vida, tratando com a sua alma, e se mais ninguém prosperar, se você sair desse manuseio da mão de Deus na sua vida, lapidado, já deu tudo certo. Agora, a partir do momento que Deus trata conosco, ele termina também tratando com aqueles que estão perto de nós. Então, a liderança é uma modelagem de Deus na vida de quem lidera. Não olhe só para aqueles que Deus confiou no seu lugar, dizendo que eles é que tem que melhorar, eles é que tem que progredir, quando nós devemos tomar essa primeira posição de quem está precisando melhorar. A gente sabe que o exemplo arrasta e convence muito mais do que uma multidão de palavras e do que o discurso mais eloquente. Uma grande crise que vivemos de liderança são pessoas que colocam uma série de tarefas para os outros fazerem, mas esta pessoa que propõe as tarefas não as executa. Isso é uma das maiores crises de liderança, inclusive dentro da igreja. Amanhã eu quero todo mundo aqui logo cedo orando. Você pode até ter sucesso nessa convocação, mas a melhor maneira de convocar é: amanhã nós estaremos aqui orando junto e você vai estar lá orando. Tem gente que escreve livro sobre oração, dá palestra sobre oração, mas você nunca encontra ele na igreja orando, não é? Tem gente que escreve livro sobre escola dominical, dá palestra em tudo que é lugar sobre escola dominical, mas no domingo de manhã não está na EBD. Entende? Tem gente dando palestra de liderança, mas quando ele recebe a confiança de organizar um grupo, é para destruir. Então, é uma grande crise que nós vivemos, até dentro da igreja às vezes, de pessoas que propõem, mas não participam da execução daquilo. Então, o primeiro a ser lapidado por Deus somos eu e você que estamos na frente do trabalho. E se a gente tiver essa consciência, a gente sofre menos na obra de Deus, porque a gente vai entender que Deus está agindo em nós e por nós. Mas ele começa primeiro agindo em nós, para depois agir por nós, não é? Então, queridos irmãos, consciente disso, a gente sofre menos e consegue executar o trabalho de Deus com um pouco mais de facilidade na nossa consciência. Mas aí eu queria falar um pouco sobre esses estilos de liderança. São muitos na literatura, livros cristãos sobre liderança, que também não está pegando muito material secular, porque o mundo secular não tem a visão espiritual. Mas dentro da literatura de liderança cristã, evangélica, a gente encontra muita coisa boa. Isso aqui não é criação minha, não, tá bem? Só selecionei algumas coisas. O primeiro, e aí, quando eu for falando, você vai vendo aonde é que você se encaixa. Porque a gente costuma, quando está ouvindo isso, dizer: eita, parece com fulano, esse aí é cicrano. Não, vamos tentar ver onde a gente se encaixa, tá certo? Esse é o principal exercício. O primeiro
é o estilo orientado pelo resultado. Aí está uma figura de gráficos de colunas, né? É aquele líder que para ele o que importa é só a meta. Para ele só importa o dado, o registro, o número, a operação, o processo, a execução, a tarefa. Esse líder, ele geralmente é autocrático. Ele é uma pessoa que toda autoridade reside tão somente nele. Persuasivo, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas sejam confirmadas pela sua palavra, as pessoas sejam conduzidas e convencidas naquilo que ele está propondo. Esse líder, ele também tem uma característica boa, que é o empreendedorismo. Como ele quer atingir muito a meta, como ele é muito focado na execução da tarefa propriamente dita, ele termina sendo criativo para propor métodos a fim de que a gente consiga fazer aquela tarefa, tá certo? Um exemplo de líder que é focado no resultado é o famoso rei Saul. Vamos ver, entender um pouco isso de maneira explicada e aplicada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14 e os versículos 24 até o 42. Vocês marquem aí para ler o texto completo em casa. Mas o que eu queria focar é apenas alguns versículos, a partir do verso 24. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 14. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Qual era a meta aqui de Saul? A vitória sobre os seus inimigos. Qual era o método que ele estava usando? Um jejum por todo o povo, independente das condições. Com certeza ali tinha diabético, tinha hipertenso, tinha gente que ficava tonto no começo, mas ele não queria saber das especificidades, das singularidades. O que ele queria era atingir a sua meta, que era a vitória sobre os seus inimigos. Isso lhe rendeu um grande problema. Qual foi o problema? Quem já leu essa passagem sabe. E quem leu e esqueceu vai lembrar hoje. Qual foi o grande problema deste voto aqui enlouquecido que ele fez? Quem foi que quebrou o voto? Quem foi o primeiro a comer? O próprio filho. E chegou a notícia para ele que o seu filho tinha comido, tinha quebrado o juramento. E observe a interpretação que o próprio filho Jonatas teve do pai, no versículo de número 29. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra, meu pai está perturbando o povo. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Mas Saul não queria nem medir as consequências deste voto que ele estava tomando. O que ele queria era a vitória sobre os seus inimigos. E nós vamos observar, queridos irmãos, nos versículos seguintes, veja aí o versículo de número 39, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. Então Saul não estava nem aí para as condições de quem executava as suas tarefas, ele só queria que executasse. Então isso é autocracia. Isso é um estilo de liderança soberano, déspota, autoritário. O autoritarismo, que o sufixo ismo revela coisas exageradas, que se tornam ruins, porque a autoridade é boa, autoritarismo não. Então o líder que é orientado pelo resultado, para ele só importa que faça. Independente de quem está fazendo, independente de como está fazendo, o que importa é que seja feito. Pergunta introspectiva: será que esse estilo de liderança é bom? Será que esse estilo de liderança é ruim? Vamos para o segundo exemplo que a gente consegue começar a balancear. É o estilo orientado pelas relações. Aí esta figura, onde cada pessoa tem uma peça e quando estão em equipe, elas se encaixam. Os líderes que são orientados pelas relações, diferente dos primeiros que são autocráticos, geralmente eles são democráticos. É aquele líder que ele está mais preocupado em consultar as pessoas acerca das suas ordens, das tarefas a executar, para saber o que elas pensam, o que elas acham. Eu estava pensando fazer assim, mas vocês é quem sabem.
Vocês aqui escolhem, não é? Então, este é aquele líder do povão, é aquele líder bem relacionado com quem lhe rodeia. Geralmente, ele junta muita gente ao seu redor. As pessoas lhe chamam, geralmente, com palavrinhas de agrado, apelido, fofinha, fofão, porque é aquele paizão, é aquele vovozão, é aquela vovozona. E não estou falando de líderes lá de fora, daqui de dentro que eu falo também da igreja, né? É aquela pessoa que teme de se posicionar para dar uma orientação, para dar uma definição, para colocar os pingos no i, porque na verdade ela relega todas as decisões ao povo. E a gente tem que ter cuidado, porque no reino do céu não existe democracia. No reino do céu, o reino do céu é uma monarquia absoluta. É Deus sentado no trono, soberano, rege o dominador. E nós, como seus súditos, fiéis adoradores, prostrados aos seus pés. Então, a democracia ficou para o homem aqui na terra. No céu, Deus não faz consulta pública para tomar as suas decisões, né? Deus não entrega aos anjos placas e quem concorda, levante esta placa, quem discorda, fique sentado, quem concorda, fique em pé. Não, não tem isso. As decisões de Deus são decisões soberanas. Agora, por que Deus não é um déspota? Porque Deus não é um autoritário, embora seja cheio de autoridade. Porque não há perigo de nenhuma decisão que Deus tomar seja uma decisão ruim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus é o único soberano que dá certo. É o único régio dominador que dá certo. Com autoridade, com poder. Vai ser como eu quero e pronto. E a gente levanta a mão e dá glória. É como se eu quero. Ah, então é bom demais. Porque a tua vontade é boa. Deus é benigno, é amoroso, é justo. Então as suas decisões vêm recheadas da revelação da sua personalidade. Agora, qual é o homem que é perfeito? Qual é o homem que é todo bom, onibenevolente? Qual é o homem que é todo sábio, onissapiente? Nenhum. Então, nenhum homem pode ser soberano. Entendeu? Agora, Deus é quem constitui porções de autoridades aos homens. Então, quando Deus constitui porções de autoridade aos homens, Deus quer que os homens usem essas porções. E, às vezes, o líder que é orientado pelas relações, ele é o falso humilde. Né? A gente tem que ter cuidado, às vezes, eu sei que não é por maldade, mas, às vezes, na igreja, a hierarquia, há cargos que são bem definidos e a divisão de cargos, na verdade, é divisão de tarefas, é divisão das cargas. Né? E às vezes alguém diz, olha, tem dirigente, isso é uma coisa só. Não diga isso. Não precisa dizer isso para mostrar. Não estou dizendo que é um pecado, quem fez isso está reprovado. Às vezes é até com boas intenções, mas boas intenções só não resolve. Se tem, é porque tem. Se não tivesse, era um só. Aí se tivesse um só, reclamava. Mas é tudo eu. Só tem eu aqui para fazer, ninguém me ajuda. Aí tem a direção, tudo juntinho. Diz, aqui é uma coisa só, aqui a gente faz um voto. Não tem voto. Não tem voto, não tem caixinha para botar. Uma vez a gente foi para um trabalho e escolheu o tema da festividade. E o dirigente, Deus tinha lhe mostrado qual era o versículo, mas ele disse, não, eu não quero, eu não posso definir só. E botou uma caixinha e disse, cada um escolhe um versículo aí. E vamos botar aqui, fazer um chacoalho, a gente vai escolher. E se eu dissesse a vocês o versículo que saiu, eu não vou nem dizer. O versículo que saiu, não sei nem quem foi que botou aquele versículo ali. Né? Não sei se foi uma piada, se foi uma brincadeira, não tinha como ser um versículo de tema. E ele ficou em maus lençóis, até que teve que se contradizer e terminar tomando a rédea e escolher, de fato, um texto bíblico que tivesse de acordo com o que Deus queria naquele lugar. Então, se Deus confiou a alguém a palavra final, é porque alguém tem que dar a palavra final. Hein? Imagina se ali no deserto Deus dissesse toda decisão que Moisés fosse tomar, consulte o povo. Dê 2 dias aí para o povo responder a enquete. Enquete é do diabo, irmão. Parece que é uma coisa, né? Porque você disse assim, irmão, vai ter um aniversário. Vamos escolher a cor do arranjo. Olha, entra um aniversário, sai o outro, e esse arranjo ninguém decide qual vai ser a cor. Porque, por mais que todo mundo diga, vai ser essa cor, vai ter um que vai dizer, não gostei, muito chamativo. Se fosse a cor oposta, outro ia dizer, não gostei, muito apagado, muito opaco. Então, irmãos, não tem como querer agradar embora que outro oposto de líder, que é o líder orientado pelo resultado, diz assim, vai ser assim. E nem Jesus agradou. Olha que frase feia para um líder dizer até dentro da igreja. Nem Jesus agradou a todo mundo, eu também não estou aqui para agradar. Vai ser assim, pronto. Este é o líder orientado pelo resultado. O líder orientado pelo resultado, ele é avesso às consultas. Ele é avesso às sugestões. Se uma pessoa vier lhe sugerir algo bom para a obra, ele já diz que é insubmissão. Você é rebelde, rapaz. Obedeça a minha visão. Se fosse para você fazer, era você que estava. Calma, irmão. Não precisa rosnar. Somos ovelha. Escuta. Inclusive, quer testar a capacidade de um líder? Veja como ele se comporta em relação à escuta. Se ele tem aversão a ouvir, não é um bom líder.
Pode ser líder, mas não é um bom líder. Porque a principal característica de um líder é ouvir. Quem mais ouviu impropério, murmúrio, foi Moisés, irmão. Moisés podia fechar a porta da tenda e dizer: vocês não aparecem aqui que eu não quero nem ouvir vocês falar. Mas Moisés estava sempre lá ouvindo. Impropério, piadinha, picuinha de crente. E depois o que Moisés fazia? Levava o abacaxi para quem sabe descascar. E dizia: olha Deus, o povo está ali, ó. Disse isso. Eita, povo. E Deus dizia: foi, sério. Pois volte lá. Toque na rocha. Joga um pedaço de pau. Levante a mão, olhe para cima. Busca a minha face. Suba no monte. Deus sempre dava a receita, a estratégia. Aí Moisés voltava: assim diz o Senhor. Tremendo. Então tem alguém irritando na obra? Tem alguém: é assim, por que não senta ali? Por que não senta lá? Por que não me botou? Por que não botou ela? Por que ela saiu? Por que ela entrou? Leva para os pés do Senhor. Leva para os pés do Senhor, irmão. E diga assim: Deus, dê uma explicação à tua serva. Dê uma explicação ao teu servo, Deus. Eita, servo complicado, mas é teu servo, Deus. Explica a ele. Porque se eu for explicar vai dar errado, mas o Senhor sabe explicar direitinho. Irmão, Deus não chamou anjo para fazer a sua obra na igreja. Ele chamou homens, mulheres. Os anjos queriam fazer. Olha, veja como ia ser bom se a igreja fosse pastoreada por anjo, por querubim. Qualquer conversinha é espada de fogo. Hein? Porque quem foi que ficou na porta do Éden para não deixar Adão e Eva entrar? Com todo respeito, não foram diácono, foi anjo, com espada. Vem para cá que é pior que cerca elétrica. Então Deus podia dizer: querubim, vá tomar conta ali da área de Caetés, com a espada desembainhada, assim, ó, flamejante. Mas Deus chamou um homem com um cajado da palavra. É o que a gente tem. Então aquilo que a gente não conseguir resolver, a gente leva para a sala do trono. Senhor, eu sou limitado, Senhor, mas Tu és perfeito. Aquieta o coração da minha irmã, aquieta o coração do meu irmão. Esclarece ele, Deus, ilumina a mente dele, faz ele entender e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Não se inquiete não, irmão. Porque sempre vai ter alguém no meio trazendo pendências, trazendo demandas, trazendo dificuldades. Só vai deixar de ter quando a trombeta soar. Até lá sempre vai ter. Eu vou sair daqui da Polo e eu vou para ali. Quando chegar ali, já tem um lá esperando. Eu vou sair dali, eu vou para Polo para ficar mais perto do pastor. Quando chegar, já tem um esperando. Não adianta. Todo lugar tem a cota. Essa cota tem em todo lugar. Em alguns a cota é maior, eles viram grupo. Em outros é um só ou dois. Mas em todo lugar tem. E esse material só vai ser retirado no dia da colheita. Tem gente querendo tirar agora. Pastor, porque eu sou uma arranca. Irmão, porque a senhora não tira. Não leram a parábola? Quando Jesus disse: não é agora não. Tem o dia para tirar, não é agora. E por que a senhora não tira agora? Por causa de vocês mesmo. Porque se eu passar minha foice, arranca tudo. Mas porque eu tenho misericórdia dos meus carvalhos de justiça, os cedros do Líbano, as palmeiras do deserto. Glória a Deus. Tremendo, não é? Irmãos, esse líder que é orientado pelas relações, ele tem o cuidado de ouvir o povo. Por isso que eu estou dizendo que Moisés é um líder que pode exemplificar alguém orientado pelas relações. Vamos ver um exemplo aí em Êxodo 35. Eu amo esse exemplo aqui. Êxodo 35, verso 15 e... Ou melhor, Êxodo 33, né? É a passagem dali, quando Deus diz que não vai com o povo. Êxodo 33, verso... Vamos ver, irmãos, já a partir do verso 12. Quando Deus fica irritado com o seu próprio povo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, Deus, a mim: conheço-te por teu nome, achaste favor aos meus olhos. Olha a reivindicação. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu. Disse, pois, Deus: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então respondeu Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se Moisés fosse orientado só pelo resultado, Deus ia dizer: eu não vou, você vai. Moisés, contanto que eu chegue, o resto é resto. Mas como Moisés era orientado pelas relações,
era orientado pela maneira como lidava com o povo. Quando Deus disse, o povo é ruim e eu não vou por causa deste povo, Moisés disse, este povo não é meu, eu quero até que o senhor corrija o que o senhor está falando, o povo é seu, e tinha que ser Moisés mesmo para dizer isso para Deus, né? E se o povo é seu, ainda que um povo rebelde, quanto mais obstinado, tudo isso que o senhor disse, eu não vou sair daqui. Se a tua presença, aí Moisés vai dizer assim, não for comigo. Porque se Deus está dizendo, esse povo, Moisés, não presta. Se eu for com eles é para matar. Deus disse isso. Se eu for com eles, a minha presença vai destruir. Então, por misericórdia, eu não irei. A minha ausência, na verdade, não é nem juízo, é misericórdia. Então Moisés vai dizer, então Deus, vai pelo menos comigo, que eu sou teu servo. Eu sou o filho do rei, eu sou o teu profeta. Mas Moisés, como era um líder orientado pelas relações, ainda que houvesse uma meta a atingir, mas ele só queria atingir aquela meta com o povo, isso é um exemplo de intercessor. Ele disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, trazendo a frase para o plural, nós não iremos daqui. E Deus não entrou na conversa de Moisés. Deus disse assim, então a minha presença vai com vocês. Aí Deus disse, tá bom, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Milhões de pessoas ali. E Deus falando, dizendo que ia somente com um homem. Por quê? Era a maneira dele liderar. Deus considerou, não é? Então pergunto aqui, será que esse estilo orientado pelas relações é um estilo todo bom, todo ruim? Por isso que eu disse, vamos aí meditando e vendo aonde, não é onde o outro se encaixa, é onde eu estou encaixado, certo? O terceiro tipo é um tipo que tem muito também na igreja. Não sei se tem aqui, aquela velha história. Tem, irmão, claro que tem. Se não tivesse, ele estava falando, não é? O estilo de não interferência. O estilo de não interferência são aqueles que evitam tomar decisões, não possuem metas claras, seguem apenas o roteiro pré-estabelecido, mantêm o status quo, foge de problema, foge de decisões sérias e complexas para não sair da zona de conforto. Olha, mantém como está que eu não quero problema para minha cabeça, não. Esse tipo de liderança também é encontrada na Bíblia. É aquele líder que não se posiciona de maneira alguma a fim de não ser responsabilizado. Vamos ver um exemplo, ainda aqui em Êxodo 32, bem pertinho. Esse aqui é conhecido. Êxodo 32, do verso 19 ao 24, quando Moisés estava na vigília do manto, lá em cima do monte, e quando desce, vê o povo adorando a um bezerro. Não é isso? E o povo dançando, aquele molejo, aquela festa, aquela algazarra. Moisés ficou, irmão, com uma ira, e quebrou as tábuas do testemunho. E aqui há uma lição, porque Deus não mandou ele quebrar. Imagina eu ficar com raiva com alguma coisa, que não der certo aqui, quebrar o microfone, quebrar o copo. Isso aqui não presta para nada. E Deus naquela hora não tratou isso. Mas Moisés prestou conta mais na frente. Depois que ele se acalmou, o Senhor disse, Moisés, suba de novo o monte, que eu vou imprimir a minha declaração. Só que não é em papel, era na tábua. E vá só, viu? Vá só. Agora imagine um homem com mais de 80 anos, subindo e descendo montanha, carregando pedra, para ele aprender a nunca mais agir com base nas suas emoções. Agora eu pergunto aqui, a gente conhece a Bíblia, ele aprendeu? Hein? Não. Porque mais na frente vai ter outro acesso de raiva. Então, querido irmão, querida irmã, não pense que Deus vai abonar a sua conduta, dizendo, rapaz, ela é tão explosiva, né? Mas é o jeito dela mesmo. Eita, olha como ele se ira fácil. Ele é assim, né? Não, irmão, Deus vai pedir conta. Se está trazendo prejuízo para a obra, ele vai pedir conta. Porque ninguém é obrigado a tratar com a indisponibilidade do nosso fruto do Espírito. Nós somos obrigados a frutificar no Espírito. O dom espiritual é o Espírito que dá a cada um como quer, mas o fruto é o crente que produz. Então nenhum crente pode dizer, olha irmão, a minha área é a alegria. O mistério de Deus comigo é na alegria. Agora, mansidão eu não tenho. Então você não tem nada. Porque o fruto do Espírito, ele tem suas fatias, ele tem que estar completo, né? Ai, irmão, meu negócio, eu sou assim, eu sou dinâmico, eu sou sincera. Me chama para obra, agora não traga desaforo não, que você vai ver quem eu sou. Eu sou muito sincera. Não, você é carnal. Porque sinceridade é algo que vem do próprio Deus. E a sinceridade, ela produz vida. Tem gente que fala assim, eu falo mesmo. Não, você não tem o fruto do Espírito. Peça a Jesus fruto do Espírito. Porque até para falar a verdade, a gente tem que ter uma postura. Jesus falou verdades sem atacar, sem ridicularizar. Jesus denunciou o pecado. Jesus denunciou o sistema. Jesus acabou a farra da corrupção. Mas aqui, ó, na elegância, na autoridade, movido pelo Espírito Santo de Deus.
Então, com respeito aos pastores aqui, crente desbocado, linguarudo, falador, dentro da igreja, dizendo que isso é uma virtude, se converta na presença do Senhor. Peça para ele botar na sua língua a lexívia que Malaquias viu. Peça para ele lavar a sua boca com a água da palavra, lavar o coração, lavar os olhos, arrancar toda a mágoa, para que você seja calmo, sereno e tranquilo, como Jesus foi também no seu ministério. Não é, irmãos? Deus estava ensinando a Moisés. E ele teve dificuldade. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Imagina se ele fosse sanguíneo. Eita Deus, tremendo. Irmãos, quando Moisés vê aquela bagunça, quem é que Moisés procura? No versículo de número 21. Quando Moisés desce do monte, que vê aquela bagunça, aquela carnalidade, quem é, no meio daqueles milhões de pessoas, que Moisés chama para a prestação de conta? Arão. Então, você que é líder, quando o pastor lhe chama para prestar conta, e vocês olham, pastor, eu não tenho nada a ver com você é um Arão. Ou um Arã. Hein? Olha o que Arão disse. Em Moisés no verso 21. E Moisés disse a Arão, que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado. Então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Esse Senhor aqui é Moisés. Tu sabes que este povo tem tendência para o mal. E eles me disseram, vamos fazer deuses. Por que Moisés está demorando de voltar da vigília? A gente não sabe o que é que ele vai trazer de lá. Aí eu disse, mas veja só, irmão. Quem tem ouro, e traga para a gente derreter e fazer o bezerro. Então é aquele líder que ele não quer de maneira alguma se posicionar a fim de não arrumar instabilidade com o povo. E aí ele traz para este próprio povo um peso, consequências, dores, negocia princípios, valores éticos, morais, espirituais que são inegociáveis, ou pelo menos devem ser. E quando são chamados à prestação de conta, assinam o atestado de óbito e sua liderança quando dizem, mas você sabe como eles são. Então, querido irmão, querida irmã, liderança é posicionamento. Agora, não é um posicionamento autoritário, déspota. É um posicionamento com a mente de Cristo. Mas tem hora que tem que dizer sim, tem hora que dizer não, tem hora que tem que dizer aguarde, vamos orar. Porque o povo pode colocar a pressão que for, mas o reino de Deus não é movido por pressão. O reino de Deus não é movido por panelaço, por baixo assinado. O reino de Deus é movido pela soberania de Deus, o monarca absoluto, o régio dominador. Agora, um líder que representa Deus nas suas decisões, ele não pode assumir uma posição omissa. Porque a omissão também pode ser um tipo de pecado. Nós sabemos que há pecados por omissão. Nós não cometemos pecados somente por coisas que fazemos. Há pecados que são coisas que nós deixamos de fazer. O Salmo 15 mostra algumas coisas que nós devemos fazer para ser cidadão celestial e algumas coisas que nós não devemos fazer. Então Deus ele olha para a gente com esse conjunto de atividades. Infelizmente Arão errou e errou feio. Eli também, o sacerdote Eli, já que a gente estudou domingo agora na escola dominical, o exemplo de paternidade omissa de Eli. O primeiro livro de Samuel nos diz no capítulo 3, quando Deus entrega a profecia a Samuel, diz assim, eu vou julgar a casa de Eli. Porque Eli ouvia falar do mau testemunho dos seus filhos, e diz o texto bíblico, mas não os fez parar. Talvez alguém chegou e disse, sacerdote, eu vi os seus filhos se deitando com as mulheres que estavam na porta do templo. Rapaz, você sabe, né? Muita testosterona, esses meninos são muito viril, é cabra macho. Não pode. Está pensando que Deus olha para isso e diz, eita, mas é, né? Eli deveria tomar uma atitude, mas nunca tomou. E por isso pagou um preço alto, e consequências irreversíveis. No caso de Arão, Deus teve um pouco mais de misericórdia. E há o quarto tipo, que é o estilo situacional. Esse estilo aí é exemplificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há uma definição muito boa. O estilo situacional se adapta à liderança, à necessidade dos liderados e não à sua vontade, porque a vontade do povo pode ser enganosa. O estilo situacional observa o contexto e busca resolver as problemáticas de cada situação em particular. Palavra-chave do modelo de liderança situacional. Eu considero o contexto. Então eu digo à irmã, você tem que estar aqui de 7 horas.
para orar, senão você é uma relapsa. Mas a irmã chega para mim e diz, meu irmão, olha, eu chego de 7h30, 7h40, porque eu tenho que levar meu filho na escola, meu esposo não anda dentro de casa, eu tenho que preparar tudo, deixar lá. Então, é um contexto. A gente tem que ter cuidado hoje, no mundo que a gente vive, no dia que a gente vive, até para fazer uma cobrança dentro da igreja, porque nós vivemos um período de tempo muito diferente, muito estranho. E nem sempre o que alguém está deixando de fazer não é negligência, é imprudência, é má vontade. Muitas vezes já fui esbofeteado quando chamei alguém, rapaz, cadê você? Disse, pastor, eu achei até bom que o senhor perguntou, eu estava precisando contar. E quando a pessoa conta, meu irmão, me perdoe até a minha negligência para com você. Não é? Às vezes a gente olha alguém de longe assim, quer fazer uma leitura, mas para evitar esses pré-julgamentos, esses preconceitos, é bom se aproximar, conhecer um pouco. E onde é que tu mora? Com quem tu vive? O que é que tu faz? Como é que tu tá? Tá bem? E aí você vai ganhando um relacionamento de confiança e conhecendo quem convive com você na obra. Porque nós não trabalhamos com máquinas, trabalhamos com pessoas, com sentimentos, com histórias de vida, com culturas, com contexto. E se a gente for desenrolar o rolo da vida de cada um aqui, irmão, a gente vai andar com as 2 mãos levantadas, porque é gente que era para estar detido, acamado, sofrendo, moribundo, com peso das lutas que lhe assaltam, mas apesar de tudo isso, estão escapando, estão saltando a muralha, estão passando no meio do esquadrão, estão derrubando o gigante, tirando o veneno da panela, estão quebrando o arco, estão cortando a lança, estão pedindo para Deus queimar carro no fogo, está saindo daqui, saindo dali, subindo no monte, descendo no vale, vai para lá, cão, tu não vai me atingir, porque eu sei quem me chamou, ele se responsabiliza, são vidas, irmãos. Deus não dá seu trabalho à máquina, Deus dá seu trabalho a homens, a mulheres, com suas limitações, com as suas imperfeições, e quando a gente quer fugir, que diz, não dá mais, o Senhor diz, receba graça, ela é suficiente, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você continua carregando aquela fraqueza, mas agora ela está empoderada, mas não é empoderada por ideologia não, é pelo verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes é uma enfermidade física, às vezes é uma enfermidade na alma, às vezes está lutando ali com a depressão, está lutando ali com a ansiedade, a síndrome do pânico, coisas querendo entrar na alma e está ali lutando. Eu não aceito isso não, Deus. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu quero fazer tua obra. É ouvindo palavra de maldição dentro da própria casa, ouvindo palavras de maldição dos que lhe amam, dos que deveriam estar lhe abraçando, mas na verdade lhe odeiam, somente por causa da sua fé. E você poderia largar tudo, mas diz, Senhor, eu vou, eu não consigo não, mas eu vou. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então nunca mais, em nome de Jesus, abra sua boca e diga, ninguém me ajuda, porque Isaías 41:10, Deus diz, ninguém não, eu te ajudo. Aleluia! O líder situacional, ele procura entender a pessoa. Ele precisa entender. A gente não gosta que Deus entenda a gente, então vamos pedir graça para entender o outro. Irmã fulano é complicado, irmão ciclano é difícil, Jesus me dê graça para entender, para ouvi-lo, para suportá-lo. Porque se Jesus resolveu chamar essa pessoa para fazer a obra dele, a gente vai ter que se juntar e fazer a obra com ele e também com ela. Não é, irmãos? Observe que o grupo de Jesus era um grupo bem heterogêneo dos 12. E ele foi ali encaixando todo mundo. Tinha os mais calados, os mais reservados, tinha os precipitados, tinha os interesseiros. E Jesus foi ali lapidando. De vez em quando dava uma cacetada bem, assim, para ver se a pessoa aprendia. Porque quando a mãe dos filhos do trovão disse, Jesus, olha, já que o Senhor está andando tão perto deles, e eles do Senhor, é tudo junto, a coisa mais linda, não tinha como já deixar reservado lá no céu, do seu lado, 2 cadeiras, porque quando ele chegar, já fica lá, já dá continuidade ao ministério. E Jesus deu uma palavra dura, disse, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Não é? A palavra dura. Eles conseguem carregar o peso que eu estou carregando? Hein? Depois, quando Jesus estava na cruz, foram dos primeiros a desaparecer. E a gente às vezes olha para certas coisas que Jesus fala e não percebe como Jesus, quando tinha que derrubar um balde de água fria, no calor das emoções de alguém, ele não media esforço. Quando voltava tudo animado, eita, expulsei 10, estou melhor que tu, que eu expulsei 15. Oxa, pai, vamos embora, a produtividade está fraca, eu estou expulsando 30 por minuto, é poder de Deus e tal, caça demônio, aquela coisa toda. Jesus, tu não sabe, a gente só achava assim, ó, o demônio saiu e disse, grande coisa. Grande coisa. Pensa que ele disse, foi, bota aqui os gráficos, vamos comparar. Quem tem a melhor taxa de exorcismo por minuto? Não. Isso não é nada, rapaz. Te alega que teu nome está escrito no livro da vida, não é porque está expulsando demônio, não. Isso aí qualquer um faz. Entende? Então Jesus não fica... Não, ele dá o que é para ser dado, mas também quando a gente está se espalhando um pouquinho... Vai para cá, fica aqui nesse quadrado, fica aqui nessa forma que eu te coloquei.
Fica na posição que eu te chamei. Não te espalha muito, não. Será que você poderia dizer essa frase? É só o assembleano que tem coragem de dizer isso. Diga para o seu irmão, não se espalhe muito, não. Porque tem gente se espalhando, viu, irmão? Tem uns que se pudesse sentava no banco todinho, só ele, só ela. Só ela quer cantar, só ele quer reger, só ela quer profetizar, só ele quer administrar. Ô, abençoado, tu não é um povo não, cheio de tentáculo não. Ele só te deu 2 mãos, 2 pés, faz o que ele mandou tu fazer e deixa outro também trabalhar, deixa outro fazer. O reino de Deus é amplo, o corpo de Deus é amplo, o rebanho de Deus é amplo e tem medida para todo mundo trabalhar para Jesus. Tem medida para todo mundo. Não é, irmãos? Que o Senhor nos ajude a entender qual é a medida que Ele quer para as nossas vidas. Qual é o objetivo, então, meu e seu, nesses tipos de liderança? E o exercício é, que tipo eu estou? E aí eu acho que dá para perceber que não existe um modelo, talvez, que a gente se enquadre só naquele. Às vezes a gente transita, né? Tem hora que a gente é uma coisa, tem hora que a gente é para ali, depende da situação, depende do momento. Mas há um modelo aí que a gente viu que poderia ser um modelo considerado mais indicado. Qual é? Qual é? O situacional, que é justamente o modelo de Jesus, que considerava as especificidades, as singularidades e o contexto de cada pessoa que estava trabalhando com ele. Exercer liderança é influenciar. Okay? Então vamos pedir a Deus graça justamente para que através da nossa personalidade, do nosso caráter, vidas sejam influenciadas para servir mais a Ele. Isso está lá em João 15, verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então há um desejo de Deus de que ao frutificar as pessoas conheçam que nós somos os seus discípulos, seus seguidores. E de maneira natural vamos atrair também outros seguidores para Cristo. Cuidado que liderança não é método para a gente alcançar as nossas ambições pessoais. A gente não pode usar a confiança que Deus nos deu na obra para galgar posições, porções de poder, de influência. Não, é servo. É cada vez mais se abaixar e cada vez mais servir, não é? Quanto mais a gente tem uma posição de confiança mais elevada, são posições de trabalho, são posições de carga, de peso, e por isso que Deus não dá a mesma carga a todo mundo, porque Ele sabe quem consegue carregar o quê, mas eu devo olhar sempre para a posição que eu estou como um patamar de serviço aos outros. Isso, na verdade, é liderança. E como líderes, nós devemos agradar primeiramente a Deus e servi-lo, porque Paulo disse que quem faz isso termina, assim, agradando a Deus e aos homens. Ele disse isso à igreja em Roma. Então, aquela frase feia de que nem Jesus agradou a todo mundo, e se quiser assim mesmo, desse jeito, não sei o que, não diga isso, é antibíblico, porque Paulo disse que quando a gente serve a Deus de maneira sincera, a gente se torna agradável a Ele e aos homens. O autor sagrado, no primeiro livro de Samuel, diz que enquanto os filhos de Eli viviam na corrupção, na perversidade moral e espiritual, Samuel ia crescendo e se fazendo agradável a Deus e aos homens. Então, quem tem que se inquietar, quem tem que não gostar, faz parte daquela parcela, daquela cota, sempre vai ter. Mas de maneira natural, não é você que vai provocar isso. Não é você que vai incitar essa ojeriza. Você não gosta de mim não, né? Mas você vai ter que me engolir. Não diga isso. Isso é frase de Zagallo em Copa do Mundo. Isso não é frase de crente. Dizer para outro crente, você tem que me engolir mesmo. Viu? Aqui eu e você subir no céu juntinho. Cuidado, que é capaz de não ir. É capaz até de outro ir e você ficar, não é? Então, assim, quem se desagrada da maneira como você serve a Deus, por uma maneira espontânea, e se levanta como oposição, como resistência ao trabalho que você faz parte da cota. A cota do joio, a cota de Alexandre Latueiro, a cota de Himeneu e Fileto. Essa cota aí está presente em todo lugar. É a cota da resistência e da oposição. Mas não é você que motivou isso. Mas, de maneira geral, de maneira panorâmica, a grande multidão dos remidos vai dizer, pai, que bênção, né? Que irmão abençoado. Pai, que pastor, que líder, que regente, que secretária. Pai, que diabo, que menina, que menina. Bênção, de maneira geral. Vai, de repente, falar aquilo com alguém da cota de Alexandre Latueiro. Rapaz, que bênção. Não é bênção toda, não. Faz uma careta, né? É por isso que Deus não deu a gente a onisciência. Porque se a gente ficasse, de repente, sabendo o que falam de nós, a gente ia ficar na cama, irmão, deitado. Ai, Jesus, ninguém gosta de mim, aquela irmã. Eu abraço tanto ela. Eu digo que ela é tão bonita, tão cheirosa, e ela fala tão mal de mim. É melhor você não saber. Porque você continua amando, continua preservando o relacionamento. E se vier a saber, aí entra o fruto do Espírito. Aí é que você vai amar mesmo, vai dizer, minha filha, olha, tu não gosta de mim não, eu sei, mas eu gosto de tu. Ai, como eu gosto de tu, não consigo ter raiva de tu não, menina. Porque meu coração está cheio do Espírito. O amor de Deus foi derramado, não foi pingado não, foi derramado em nossos corações. Glória a Deus. Agora tem uma coisa. No tocante à obra, quando você tiver que exercer a autoridade, você vai exercer independente disso. Ah, eu não vou exercer minha autoridade porque senão ela vai deixar de gostar de mim. Não. Se é algo relacionado à obra,
Se é uma decisão relacionada à obra, vai ser feita. E aí Deus se responsabiliza. Não é, irmãos? Porque se a gente fosse se preocupar com as reações também de todas as maneiras, de todos os cálculos, a gente nunca ia fazer nada. Os efeitos colaterais, Deus vai administrando. Se o seu desejo no íntimo do seu coração é agradar a Deus e a sua igreja, Deus vai se responsabilizando das suas decisões. Se você faz com qualquer outro interesse, pode ficar certo que o efeito colateral vai vir e Deus vai cobrar de você. Mas se a sua intenção no íntimo da sua alma é para o bom andamento da obra, Deus testifica. Deus testifica. Quanto mais trabalho Deus confia a gente, mais difícil é tomar decisões, né? Porque sempre tem alguém que não aceita, que não concorda, que discorda. Hoje estamos num tempo de uma falsa espiritualidade, que um pastor diz: minha irmã, estou precisando da senhora para sentar ali naquele banco agora para fazer o trabalho ali. Então eu me dei 40 dias, porque o Espírito Santo tem que me confirmar. Eu vou ter que arrepiar meu corpo todo, tenho que ver a apoteose da Shekinah no Sinai, para poder pensar se vou aceitar o seu convite. Acha que é Moisés, acha que é Elias, não ora coisa nenhuma de verdade, porque se orasse Deus já tinha lhe dito. Porque você viu Jesus chegando, chamando Pedro para trabalhar, e Jesus fez de um jeito diferente. Jesus não chegou como a gente chega no fim de um culto, depois de um culto, a palavra tremenda, aquele culto maravilhoso, Deus falou: eu quero você fazendo minha obra. A criatura cantou: eu quero trabalhar para meu Senhor. Aí quando termina o culto: minha irmã, quero falar com a senhora. Estou precisando da senhora, não pedi 40 dias que eu vou orar para Deus confirmar. Jesus foi chamar Pedro lá no trabalho dele. Ei, embora! Deixa a rede aí, vai pescar. Homem, agora. Você viu Pedro dizendo: espere, não é assim não. Eu tenho que confirmar primeiro. Eu tenho que sentir no coração para ver se é de Deus ou não. Me perdoe. Me perdoe se você faça isso. Se você quiser me pegar aqui fora e dizer que eu estou errado, me perdoe. Agora me prove biblicamente que tem fundamento esse tipo de linguajar. Para uma dirigente, para um pastor, para um líder, um homem, mulher de Deus que diz: minha irmã, estou precisando de... Quando Elias chegou, que Deus disse: Elias, o dirigente que vai ficar no teu lugar, a posse dele já está marcada. Vá lá dar posse a ele. É Eliseu, filho de Safate. No trecho bíblico diz que quando Elias chegou, só jogou a capa. Falou mais nada. Se fosse esse de hoje, o que é isso? Isso. O que é que significa isso? Hein? Quando ele jogou a capa, Eliseu com certeza já tinha ouvido falar algo, Deus já tinha falado com ele, já foi-se embora. Tá bom, eu estou indo. Vou seguir, fazer o trabalho, não é? Quando Jesus chegou para falar com Mateus, o publicano: chuta essa banqueta, rapaz, deixa essa profissão, deixa esse imposto e vem me servir. Ele disse: não, me dê 3 dias que eu vou jejuar, vou para a oração. E o querubim vai ter que abanar a asa aqui, eu senti, para Deus confirmar. Me perdoe. Eu posso estar errado. Agora eu quero que você mude o meu pensamento e me diga: posso dizer uma puta, algum irmão, beleza? Eu estou errado. Isso é uma heresia. Nós temos que orar. Você não dia para Deus confirmar. E não vai saber nós igreja. Não precisa saber. Porque se Deus não conseguir prestar final, ele delega essa pessoa autoridade para fazer o caminho, não sabe. Quando Deus tivesse uma nossa vida, que Deus tinha falado das asas, você era feliz e você vai ser de jeito. Também quando não desobedecesse. Agora você fala: eu quero que ninguém quer. Então o que eu vejo é uma falsa espiritualidade. Tem que chamar alguém para fazer algo, e ele está no posto dele, e ele vive, manda. Quando assim, ninguém manda, não sabe. Eu fiz uma mudança no seu coração, mudar sempre do jeito que Deus quer. E a irmã disse: fez as perguntas, 2 dias, só vão questionar como é que é, como é que vai ser, qual é o dia, qual é o dia, qual a localidade e tal. Mas vai mais fácil para baixo, se eu não tiver nada, eu vou aniversário desse aqui, pastor chegou aqui para dirigir o salão. Esse foi o meu, eu não quero não. E eu sentado. E eu ficava de Deus. Vai ter falado mais irmã, isso que eu tinha falado. Não era, porque eu não quero que o homem fique mandando para ir para aqui, para ali, não sei o que não. E eu cheguei em casa, dobrei o joelho, falei nada, só pensei: disse: Jesus, se foi tu mesmo que mandou para ali, não foi o homem, o Senhor vai dizer com o Espírito Santo. A gente sabe que batendo com o Espírito Santo hoje é um evento a cada 4 anos, a cada vez que o cometa passa, é que aparece um batismo hoje na igreja. Não porque Deus mudou, é porque o povo realmente não está querendo. Né? Pois Jesus foi tão bom que batizou logo de manhã, quando ela chegou no trabalho. Aí depois ela disse: pastor, realmente era de Deus. A ligação descobriu agora. Ela estava sabendo, olha. Não é, irmãos? Então, tem gente que quer ser mais crente do que os outros. Tem. Se você foi chamado para servir, você está disposto, você está pronto. Quando a ordem chegar, eu estou na posição, Senhor. Eu sou flecha na aljava de Deus. Quando Jeová bota assim a mão, olha, a flecha está lá, ela só quer saber a direção. Aonde é? Seta a mão faz tudo. Jeová dá ordem, ela segue. Ela cumpre a ordem. Ela executa o propósito. Porque ela sabe que a mão que está manuseando ela é a mão. E ele não erra, ele não falha, ele é Deus. E Deus nos ajude, como Cristo é vive, serve a ele, usando os dons que ele recebeu para o aperfeiçoamento de Deus e para a glorificação do nome do Senhor. Para nós que queremos aprender
aprender um pouco mais, nós temos aí esse gráfico e encerrando o pouco essa classe, os irmãos podem ver que este gráfico ele é um exercício para você tentar ver como líder aonde é que você está. Os irmãos estão conseguindo ler, mesmo de longe? Diga amém. Você vai observar que tem 2 polos aí neste gráfico, né? Um gráfico bem... Se não quiser esse material, depois eu mando para o pastor Paulo, para algum obreiro compartilhar. Nesse canto aqui, olha, que é o canto esquerdo, está o extremo da autoridade. E neste canto direito está o extremo da liberdade. Quando eu uso muita autoridade, termino me tornando autoritário. E quando eu uso somente muito a liberdade, termino me tornando libertino. Então, os extremos é que são problema. O líder autoritário, ele somente anuncia a decisão. Você só recebe já a decisão e tem que fazer. Mas não. Faça, rapaz. Obedeça. O líder libertino, ele nunca anuncia nada. Ele segue o grupo. Hoje eu estou pensando em marcar um culto de oração. O que é que vocês acham? Não, acho que não. Então é melhor não, né? Desculpe, eu não quero incomodar vocês. Tá bom, a gente não vai orar. O líder que está tentando se equilibrar, mas ele gosta de usar autoridade, ele apresenta ideias, não decisões. Meus irmãos, olha, eu estava pensando, até porque Deus dá, é Deus quem dá as ideias, é Deus quem dá as estratégias. Meus irmãos, eu estava pensando em fazer assim e tal, aí alguém ouve, se alegra, porque a gente também não faz desse jeito, eita, boa, e aqui, olha, vai construindo até chegar a uma decisão, que quem vai bater o martelo, é claro, é aquele que Deus colocou à frente do trabalho. O líder que está procurando um equilíbrio e já está saindo da libertinagem, ele pede que o grupo decida. Aí também é um perigo, verdade? Porque a decisão final é de quem? Do líder. Deus confiou ao líder a posição de, de entregar a palavra final. Mas ele pode consultar. Então é por isso, olha, que o líder, ele se aproxima aqui do meio, porque o meio representa o quê? Equilíbrio. Então, o líder que equilibra a autoridade com liberdade é um líder que geralmente solicita sugestões. Os irmãos, olha, eu estou pensando, nós estamos precisando, eu estava orando e pensei que precisamos fazer alguma coisa assim, assim, assim. Os irmãos pensem aí algumas coisas e tragam. A gente vai consultar ao Senhor e deliberar e ponderar para trazer uma decisão. Aí quando ele toma a decisão, inspirado, motivado no Senhor, todos que contribuíram se vê representado ali. O corpo de Cristo, né? Diferente daquele líder também que tem esse tipo, que ele recebe a sugestão. Ah, rapaz, isso aí não dá certo não. Aí, depois de um tempo, ele aparece com aquela sugestão. Meus queridos, eu tive um insight. Eu tive um pensamento, quase que eu disse eureka. Eu tenho uma novidade para vocês aqui, uma coisa que eu pensei, que eu elaborei, e a pessoa que deu a sugestão está lá. E quem é ovelha, quem é servo mesmo, nunca vai dizer, que mentira, rapaz, isso é uma fraude, não. Bom, é para o reino? Não é para o reino? Então não precisa patentear a ideia. Não precisa patentear a ideia. Depois que Deus usa aquele jogral tremendo e passa. Bonito, né, irmão? Eu que fiz esse jogral. Hein? Faz aquela decoração e a irmã tira a foto. Lindo, né? Lindo, né? É viador fiscal? Porque infelizmente nem todos que trabalham são completamente regenerados, santificados. Tem muita gente ainda que está na primeira etapa da aula. Qual que lidera? Essa resposta fica para muito lado. Mas com graça de Deus, vamos procurar equilibrar liderança e autoridade. Meus irmãos, esse material aqui é bem grande, porque cada lado a gente vai abordando o Espírito Santo vai conduzindo a gente. Mas há um exemplo do apóstolo Paulo aplicando a liderança situacional. E aí, como eu vou mandar esse material, depois os irmãos compartilham, e vai ficar para vocês como tarefa de classe, ou melhor, de casa. Observar. A equipe da mídia já tem, né? Já pode botar aí nos grupos da igreja. Pronto. E aí o que acontece? Vocês vão observar que Paulo era um líder situacional. Quando tinha que dar a carteirada, ele dava. E respeita, pai, que eu sou apóstolo. Nós vamos ver, Paulo, não é com esse meu jeito que eu estou aqui parafraseando, mas quando ele tinha que dizer, eu sou apóstolo também, e me respeite, nós vamos ver que Paulo tinha condição de usar essa credencial. Embora que com humildades. Eu sou o último, mas sou. Cheguei agora, meu registro aí é o número 79.574, mas eu sou. Ele disse que era o abortivo, não era? Quando Paulo tinha que usar confrontação, ele usava, como na igreja de Corinto.
Quando ele tinha que pegar as partes que estavam em conflito, ele colocava. Mas não era para promover contenda, era para promover a solução. Então, ele, quando via que a situação era séria, ele usava também de seriedade. Paulo disse para a igreja assim: irmãos, estava marcado para eu ir aí visitar vocês, mas eu não vou não. Porque se eu for do jeito que eu estou aqui agora, e você vê isso escrito na Bíblia, né? Certo áudio hoje que um líder botar no grupo, misericórdia, irmão. É isso, irmão, Deus é amor. Nunca leu a Bíblia, então, as criaturas. Porque se você visse o áudio que Paulo mandou para Corinto, você ia ficar escandalizada. Eu já, que é isso, Paulo? Cadê o amor? Amor o quê, irmão? Eu não vou agora não, porque se eu for agora, você não vai aguentar o peso do cajado, não. Eu vou bater em vocês, irmão. Eu vou ficar aqui de molho, cantando o hino 25, o hino 33, o 17. Depois que eu estiver bem bonzinho, eu vou aí. Então, quando tinha que confrontar, confrontava. Quando tinha que dizer a alguém a obrigação, ele dizia. Hoje alguém fala é passar na cara, né? Mas se fosse assim, Paulo tinha feito isso. Mas não foi passar na cara, é esclarecer a obrigação. É um nome bonito, né? Naquele problema entre Filemão e Onésimo. O que foi que Paulo disse? Meu santo, receba ele. Lembre-se que você me deve muitos favores. Eu lhe ajudei, abençoado. Eu usei com você de misericórdia. Agora use de misericórdia também. Quando Paulo tinha que usar a imitação ou exemplo, ele usava sede meus. Aí também dizia, não colocava numa posição que estava no ápice. Como eu sou, em alguém maior do que ele. Ele já copiava, não é? E quando tinha que usar o consenso, ele também usava, ouvindo a opinião dos outros para chegar a uma decisão comum. Então, quando aqui eu sei que devo usar mais a liberdade ou mais a responsabilidade, a autoridade, o Espírito de Deus que está em mim e você, ele nos diz e ele nos orienta. Amém, irmãos? Isso é um exercício prático para a gente chegar aonde Deus quer e a gente chega. E se a gente fizer assim, ouviremos de Jesus: foste bem, servo bom e fiel. Entra agora no gozo do teu Senhor. Talvez aqui alguém não vai dar um like, não vai aplaudir, nem vai fazer um sinal de coração. Mas se você for fiel ao Senhor e à igreja do Senhor, servindo com fidelidade, você vai ouvir a voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. E, irmãos, eu quero ler mais sobre liderança. Um pedido. Leia mais sobre liderança, irmão. Vamos ler mais sobre liderança. Nós estamos vivendo um tempo difícil e a gente precisa de